Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável especial, a primeira do ano. Hora da gente desejar aquela energia maravilhosa para você, para a sua família. Esse ano cheio de realização, cheio de saúde e que a gente possa ser pessoas cada vez melhores, pessoas mais saudáveis e pessoas que realmente façam a diferença em contato com todos aqueles que a gente vive, que a gente convive, que a gente influencia. E é com essa atitude, com esse espírito que eu quero compartilhar essa hora saudável tão especial. Né? Em primeiro lugar, como eu sempre faço, agradecer muito o carinho, a audiência, a parceria, os comentários, vocês são demais. Olha só, é uma honra para mim, junto com toda a equipe da Herbalife Nutrition, junto com toda a liderança da Herbalife Nutrition do Brasil, poder oferecer essa hora saudável para você, para a sua família. Então, dá tempo ainda, pega um papel, uma caneta e vamos aproveitar muito, porque o conteúdo dessa hora saudável é demais. Eu só posso retribuir tanto carinho, tanta parceria, fazendo cada vez melhor. Então, gratidão, pessoal, gratidão Herbalife Nutrition, gratidão liderança do Brasil, e vamos juntos, 2023, a hora saudável especial, um assunto que eu poderia ficar o ano todo falando, mas a gente concentrou o que é mais importante, o que é mais interessante e o que realmente vai fazer a diferença na sua vida quando a gente fala de suplementos nutricionais. Olha, um dos assuntos mais controversos em nutrologia, assim como na economia, na política, nos esportes, em todas as áreas, tem correntes, tem ideologias. Na ciência da nutrição não é diferente. Tem muita gente que ainda acha que somente os alimentos tradicionais, aquilo que a gente come no dia a dia, a gente pode colocar para dentro das células todos os nutrientes que a gente precisa, e pessoas como eu, como o Conselho Científico da Herbalife Nutrition, a gente tem uma ideia mais abrangente que eu quero compartilhar com vocês. A ideia é que sim, que é preciso se alimentar bem todos os dias, que é preciso ter um estilo de vida saudável e ativo todos os dias, mas que somente com os alimentos tradicionais a gente não consegue colocar a quantidade adequada de nutrientes para ficar saudável, para ficar com um nível de energia elevado e para ter uma longevidade, para chegar aos 120 anos jogando futebol e xadrez. Então, essa hora saudável, suplementos nutricionais, devo usar? Quais? Por quê? É a hora que você vai aprender e você vai ter um momento muito agradável em contato com o que tem de mais moderno na ciência da nutrição. Todo mundo prontos? Então, vamos decolar com muita informação. E a primeira pergunta: devo usar suplementos nutricionais? E quando me fazem essa pergunta, a minha resposta é muito simples e você vai ficar surpreso. Quando me perguntam se devo ou não devo usar suplementos nutricionais, a minha resposta simples, direta, é não. Então, a gente poderia terminar essa hora saudável aqui. O doutor Nathaniel disse que não precisa usar suplementos nutricionais, mas agora vem a próxima parte da informação. Realmente, você não precisa usar suplementos nutricionais se você for um caçador-coletor, daqueles que caçam ou colhem ou apanham o seu próprio alimento. Você não precisa usar suplementos nutricionais se seus alimentos forem orgânicos e consumidos em menos de 24 horas, de preferência fora da geladeira. Se você tem esse estilo de vida, não é necessário usar suplementos nutricionais. Se você come de 5 a 7 porções de frutas e vegetais por dia, todos os dias, você também não precisa usar suplementos nutricionais. Se a sua ingesta é de gordura pró-inflamatória, estou falando de ômega 6 e ômega 9, e as gorduras anti-inflamatórias, eu estou falando de ômega 3, estiverem em equilíbrio, como eu vou explicar daqui a pouquinho,
você não precisa usar suplementos nutricionais. Se você prepara os seus próprios alimentos, se você não usa nada feito por outra pessoa, que tenha embalagem, que tenha que ser preparado em outro momento, você não precisa usar suplementos nutricionais. Olha só, se você dorme mais que 8 horas por dia e dorme bem no escuro, você não precisa usar suplementos nutricionais. Se você não se estressa nunca, ou se você gerencia perfeitamente o seu estresse, você também não precisa usar suplementos nutricionais. E se você fica menos de 4 horas sentado por dia, ou seja, a maior parte do dia de pé, sem estar sentado, ou se você fica em movimento a maior parte do tempo do dia, você não precisa usar suplementos nutricionais. E atenção, não é se você respondeu que consegue uma dessas. Se você, olha que eu vou explicar, se você, para algum desses quesitos, não preencheu, ou seja, se você não tirou nota 10 em tudo que eu falei, duas coisas. Primeiro, você precisa melhorar o seu estilo de vida. E esse é um desafio constante. Não tem uma pessoa no planeta Terra que não possa melhorar um pouquinho o seu estilo de vida. Mas, se você não preencheu todos os critérios que eu comentei antes, anota aí, pessoal. É importante, é mister, é vital usar suplementos nutricionais de alta qualidade. Eu acho que essa é a melhor introdução que eu poderia fazer para esse tema. Então, assim, isso tira qualquer dúvida. É possível, se você tiver esse estilo de vida perfeito, né? Se você for um caçador-coletor e comer tudo orgânico, colhidinho na hora, talvez você não precise. Mas nós, pessoal, todos nós estudamos, trabalhamos, viajamos, nos estressamos, não dormimos todo o tempo que a gente poderia dormir ou deveria dormir. Muitas vezes a gente não está completamente no escuro, a gente não faz atividade física constantemente. Então, nós, não só para ter saúde, não só para ter um peso saudável, mas para chegar na melhor no envelhecimento saudável, para chegar na longevidade, na melhor forma, vamos usar, sim, suplementos nutricionais de alta qualidade. E essa imagem, a gente durante muito tempo chamou a nova pirâmide dos alimentos. Essa é a pirâmide dos alimentos da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ela foi publicada por um grupo do Dr. Walter Willett, é um dos maiores estudiosos em nutrição. E essa não tão nova assim, ela já é um clássico, ela foi publicada em 2011. Ela tem duas coisas muito marcantes na sua formulação que a gente destacou aqui. A primeira coisa é que, na base da pirâmide, antes de pensar na boa alimentação, eu devo ter um controle do meu peso e devo fazer atividade física de forma rotineira. E olha, não é o Dr. Nathaniel, não é Herbalife Nutrition, é a Escola de Saúde Pública de Harvard. Recomenda que, além da boa alimentação, veja ali na base da pirâmide os carboidratos complexos, os óleos saudáveis, as sementes, as frutas, as verduras, as proteínas saudáveis, lá em cima, carne vermelha e outro tipo de alimento, mas olha o que eles colocam ali, suplemento nutricional. Então, eles estão dizendo a mesma coisa que eu estou compartilhando com vocês. Não é possível, somente com os alimentos tradicionais, atingir todas as recomendações. Tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, mas tem que usar suplemento nutricional de alta qualidade, né? Então, o que são suplementos nutricionais? Qual é o conceito dos suplementos nutricionais? Isso aqui está no site da Anvisa, a gente estuda, talvez no primeiro dia da faculdade de nutrição, de nutrologia, né? Então, suplementos nutricionais, pessoal, são preparações destinadas a fornecer nutrientes, como os macro e micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, que pode estar faltando
ou eles podem estar sendo consumidos em quantidade insuficiente na alimentação de uma pessoa. Então, os suplementos eles servem para fornecer nutrientes, mas eles também servem para fornecer substâncias bioativas. Que são substâncias bioativas? Por exemplo, a cafeína. Cafeína não é um nutriente, mas existem suplementos de cafeína, ela é ativa nos tecidos vivos e tem uma ação interessante para a saúde. Os antioxidantes, eles não nutrem, mas eles têm uma ação importantíssima no funcionamento das células. Então, os suplementos fornecem nutrientes, fornecem substâncias bioativas, enzimas. Por exemplo, quem é intolerante à lactose não produz uma enzima chamada lactase, que digere o açúcar do leite, a lactose. Então, você pode suplementar essa enzima, a lactase, ela é um suplemento. Ou os probióticos, que são aquelas bactérias do bem, a gente vai falar daqui a pouquinho, são aqueles lactobacilos e uma série de outras bactérias que têm ação positiva na nossa saúde, né? Então, todos esses nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, eles complementam a nossa alimentação. Olha só, os suplementos nutricionais são destinados a pessoas saudáveis, eles não são medicamentos e não servem para tratar, diagnosticar e prevenir nenhuma doença. Eles servem para complementar a nossa nutrição, né? E aí, vocês veem que eu estou falando assim, ó, suplemento nutricional de alta qualidade. Vocês prestaram atenção nisso. E vocês devem estar se perguntando aí, né? Doutor Natan, o que é um suplemento nutricional de alta qualidade? Olha só, eles devem ser distribuídos, veiculados, eles devem ter alegações exatamente adequadas com a lei, com o regulatório do país onde eles são vendidos. A gente, às vezes, vê suplementos nutricionais que são produzidos, fabricados em outros países e não estão adequados com a lei do país onde a gente está, que é o Brasil. Então, um suplemento nutricional de alta qualidade ele tem que estar exatamente de acordo com o que fala a nossa legislação. Ele deve ser fabricado dentro das boas práticas, com o padrão ouro da indústria dos alimentos. Tem que utilizar ingredientes puros, rastreáveis, quer dizer, eu posso saber da onde veio esse chá verde, da onde veio esse óleo de peixe, da onde veio essa proteína do soro do leite, e os fornecedores desses ingredientes têm que ser confiáveis. Eles têm que expressar no rótulo dos seus ingredientes tudo que está expresso no rótulo deve ter dentro do produto. E tudo que está dentro do produto deve ser expresso no rótulo. Isso é importantíssimo, isso gera credibilidade e confiança. Olha só, um suplemento nutricional de alta qualidade, ele deve fazer parte de um programa, de uma filosofia de nutrição que promove a boa alimentação, o exercício, o controle do estresse, o desenvolvimento pessoal, o estilo de vida. Um suplemento nutricional de alta qualidade, ele nunca vai ser só vendido como ele mesmo numa farmácia ou numa loja de produtos naturais. Ele vem dentro de um programa, de uma filosofia de nutrição. E ele deve ser divulgado, ele deve ter a credibilidade, ele deve ter por trás dele uma equipe de cientistas, né? Que um conselho nutricional, um conselho formado por especialistas que orienta a indústria nas boas práticas, tanto da fabricação como das mega tendências da nutrição. O que tem de mais moderno, o que tem de mais científico. Por exemplo, vocês estão acompanhando esse processo da revitalização da sua excelência, o shake da Herbalife Nutrition. Por quê? Porque os cientistas da Herbalife no mundo inteiro apontaram para a empresa. Olha, o mundo mudou e o que já era ótimo tem que ficar ainda melhor, né? Melhorou a fórmula e continua com os mesmos resultados, com as mesmas características. Então, você já pode ter notado que quando eu falo o que deve ter um suplemento nutricional de alta qualidade, e eu falo assim com muito orgulho, com
brilho no olhar, os suplementos nutricionais da Herbalife Nutrition, todos os itens eles são plenamente atingidos quando a gente fala que a linha de suplementos nutricionais da Herbalife Nutrition não são de alta, são de altíssima qualidade, porque todos esses itens são preenchidos. Agora, olha só, uma coisa que eu sempre falo, eu quero que você anote, é muito importante. Um bom suplemento não minimiza uma má alimentação. Em outras palavras, você pode tomar o suplemento nutricional de ótima qualidade. Se você se alimenta mal, você continua tendo uma nutrição desequilibrada. Então, se você come de forma desequilibrada, se você é muito estressado, se você não treina, se você dorme mal e ainda fuma, por exemplo, olha só, um suplemento nutricional vai adiantar muito pouco para melhorar o seu estilo de vida. Tá claro isso? Por outro lado, se você come de forma saudável, controla o estresse, desenvolve a sua mentalidade, treina, dorme bem, tem bons hábitos de estilo de vida e usa suplementos nutricionais, você vai colocar a sua saúde, o seu resultado no próximo nível. Então, vem a frase assim, ó, que eu fico emocionado de falar e quero que você anote aí. Todo coach da Herbalife Nutrition treinado pelos cientistas da Herbalife sabem isso. E você que é um cliente da Herbalife Nutrition vai ficar sabendo agora. Os suplementos nutricionais, eles não servem para minimizar os meus maus hábitos. Os suplementos nutricionais, eles servem para otimizar os meus bons hábitos. Isso é importantíssimo, pessoal. Os suplementos são ótimos, mas eles funcionam ainda melhor com estilo de vida saudável e ativo. E um conceito que eu quero compartilhar rapidamente para vocês, com vocês, é qual é a idade do seu alimento. A maçã do meu avô. Se meu avô queria comer uma maçã, o que ele fazia 100 anos atrás? Ele ia numa árvore, pegava uma maçã e comia. Hoje, se eu quero comer uma maçã aqui na minha cidade, o que eu faço? Ou eu vou no supermercado, eu vou numa fruteira e como uma maçã. Essa maçã que eu vou comer hoje aqui na minha cidade, pode ser que tenha meses até que ela saiu da natureza e chegou até a minha boca. Não precisa ser um gênio da nutrição, pessoal, para saber que a maçã que meu avô comia 100 anos atrás tinha mais vitaminas, mais minerais, mais fibras, mais antioxidantes, mais nutrição que a maçã que a gente come hoje. Sem falar que o solo 100 anos atrás tinha mais nutrientes e que hoje, né, graças à evolução, né, da agricultura, mas a gente usa outras substâncias que não se usava 100 anos atrás. O seu bebê, se ele for comer aquele iogurte de morango, se ele for comer aquela papinha com legumes, pode ser que quando o morango estava na terra, quando a batatinha, quando a abobrinha estava na natureza, o seu bebê não tinha nem nascido ainda. Então, quando a gente fala qual é a idade do seu alimento, é importante pensar que graças, né, a gente vive nas cidades, a gente progrediu, isso melhorou muito a nossa saúde. Não vamos querer voltar para a Idade Média, que não é legal. Mas olha só, qual é a filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition? Aí vem, anota aí, pessoal. Na Herbalife Nutrition, a gente fala, coma a maçã, coma 5 a 7 porções de frutas e vegetais todos os dias, mas use os suplementos nutricionais para garantir que você colocou para dentro das células tudo que você precisava. Estão gostando dessa viagem que a gente está fazendo sobre os suplementos? Então, assim, para manter o foco, quais os suplementos que a gente recomenda? Né? Existem inúmeros, a gente pode passar um semestre na formação estudando suplementos nutricionais. Mas o que eu quero pontuar para vocês, rapidamente, para você ter uma mensagem simples e direta, são 4. Multivitaminas e minerais, dentre eles o cálcio merece um destaque especial, as fibras e o ômega 3. E do meu coração para o coração de vocês, eu separei, eu
deixei aqui nessa apresentação, nessa hora saudável, um nutriente surpresa para os últimos 5 minutos, ok? Então, vamos rapidamente, mas de forma bem didática, bem divertida, mas bem científica, falar um minutinho sobre os multivitaminas e minerais, sobre o cálcio, sobre as fibras e sobre o ômega 3. Vamos começar pela multivitaminas e minerais. Gente, olha só, vocês conhecem alguém com algum desses sintomas? Eu escuto isso todo dia aqui na minha clínica. Estresse exagerado, né? A pessoa não está na Terceira Guerra Mundial, mas parece que está em um conflito armado. Falta de concentração, tem que ler 10 vezes a mesma página para não entender o que está escrito. Fadiga desproporcional, não fez nada, chegou a segunda-feira, está mais cansado do que quando estava na sexta-feira. Baixa imunidade, lá do outro lado da rua está passando um vírus, a pessoa já está pegando aqui. Sono irregular, cãibras, né? Olha só, queda de cabelos, unhas frágeis. Pessoal, não quer dizer que esses sintomas sejam causados só por falta de vitaminas e minerais. Se você tem algum desses sintomas, conhece alguma pessoa que tem algum desses sintomas, procura um profissional da saúde, um médico, uma nutricionista para tentar diagnosticar. Mas é muito comum a falta de vitaminas e minerais ter algum desses sintomas, né? Então, vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais, eles são micronutrientes. Eles servem para várias funções no nosso organismo. Principalmente, eles transformam os alimentos em energia. Eles participam daqueles ciclos, né, como coenzimas, promovem o equilíbrio de todas essas reações químicas, tanto na utilização de energia, lá a nível celular, a nível de mitocôndrias, como também aumentam a nossa imunidade. Além disso, eles são antioxidantes, eles protegem as células contra os radicais livres. E quais são as principais fontes de vitaminas e minerais? As frutas, os legumes, as verduras, os alimentos coloridos. Por isso que na filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition, a gente fortemente recomenda de 5 a 7 porções de vitaminas e minerais todos os dias. Então, como eu já falei para vocês, assim como gordura, proteína, carboidratos são macronutrientes, vitaminas e minerais são micronutrientes. Eles não são fabricados pelo organismo. Eles precisam ser obtidos pela dieta. Ah, doutora Nathaniel, mas a vitamina D vem do sol. A gente come uma provitamina D e, através da luz do sol, ela é ativada no princípio ativo, né? E uma ingesta adequada é a chave para uma boa saúde. Então, assim como eu preciso tomar banho todo dia para ter uma boa higiene, eu preciso comer vitaminas e minerais todos os dias para manter a minha nutrição. Não basta comer só lá de vez em quando. E a notícia triste é que 90% da população brasileira, isso não é achado da Herbalife Nutrition, não é do Dr. Nathaniel, é o estudo Brazos, né? Tem várias comprovações. De cada 10 brasileiros, 9 não atingem as recomendações mínimas, que a gente chama de IDR, a ingesta diária recomendada dos nutrientes. Se eu não atinjo a ingesta diária recomendada, eu fico com carência. E isso é muito diferente do nível máximo, do nível tóxico ou do upper level. Por exemplo, muita gente me pergunta, doutor Nathaniel, no portfólio de produtos da Herbalife Nutrition, o cálcio, por exemplo, tem cálcio no shake, tem cálcio no Nutrev, tem cálcio no multivitaminas e minerais, tem cálcio no Extra Cal. Eu não estou tomando muito cálcio. Atenção, qual é a IDR do cálcio? A ingesta diária recomendada. 1.000 miligramas, 1 grama por dia. Se nas 24 horas eu não ingerir 1 grama de cálcio, eu vou dormir com carência de cálcio. Agora, o upper level, o nível máximo, o nível tóxico, para algumas pessoas pode ser a 10, 12 gramas de cálcio. Então, olha só, existe uma margem de segurança muito grande, mas isso é mais um motivo para você usar os produtos conforme indicado no rótulo. A gente, né, os cientistas Herbalife, a gente estuda essa combinação com os alimentos para garantir
essa segurança. Então, não adianta tomar o pote inteiro para ter mais resultado. A gente não pode comer menos que a ingesta diária recomendada, mas também a gente tem que ficar longe do nível tóxico ou do nível máximo, né? Então, o nosso vitaminas e minerais, né, ele é uma forma prática de complementar. A gente tem 22 variedades de micronutrientes, de vitaminas e minerais. A sugestão de uso é de 2 a 3 tabletes por dia, de preferência junto com as refeições. E, como eu falei para vocês, junto com o estilo de vida saudável e ativo. Então, come a maçã, come a boa alimentação e usa o multivitaminas e minerais para garantir que você não vai dormir com carência, né? E agora tem uma pergunta valendo um ingresso para minha festa de 120 anos. Quem quer ir comigo na minha festa de 120 anos, dançar, se divertir, valendo um ingresso? Todo consultor da Herbalife sabe a resposta para essa pergunta, mas você que é um cliente vai aprender agora. Chama mais uma pessoa, anota aí que a pergunta é essa. Vocês têm acompanhado os nossos treinamentos, você usa Sua Excelência o Shake todo dia, e você sabe que o Shake da Herbalife Nutrition, quando ele é preparado corretamente, ele tem 23 vitaminas e minerais. Todos nós tomamos shake todo dia, sim ou sim. Eu já tomei meu shake hoje, você já tomou seu shake hoje? Olha a pergunta valendo o ingresso para minha festa de 120 anos. Doutor Nathaniel, se eu tomo o shake todos os dias, agora com a nova formulação, vegetariano, sem glúten, sem lactose, com 23 vitaminas e minerais, eu preciso ainda tomar o multivitaminas e minerais? Boa pergunta, né? E a resposta é sim. Por quê? Porque, anota aí, isso é importante, eu chego a ficar emocionado de responder isso para você. Sua Excelência, o Shake tem todas as vitaminas e minerais que a gente precisa para uma refeição, para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o seu jantar. Mas para você ficar bem nutrido às 24 horas, para você ter um estilo de vida saudável, você tem que tomar um shake, você tem que comer as frutas, os vegetais, ter uma alimentação equilibrada e usar os suplementos conforme o rótulo. Uau, respondi também que até eu entendi essa. Gostaram? Dentro ainda das vitaminas e minerais, eu quero aprofundar um pouquinho sobre o cálcio, né? Por que o cálcio é importante? Muita gente, quando pensa no cálcio, pensa só na saúde óssea. Cálcio é o mineral mais abundante do nosso corpo. 99% do cálcio que a gente tem no organismo está depositado nos dentes e no esqueleto. Só 1% está circulando no sangue. E esse 1% ele é importantíssimo para a contração muscular, para a produção do estímulo nervoso. Cada vez que a gente tem uma ideia, que a gente pensa, a gente usa cálcio. O cálcio participa na coagulação do sangue. Claro que ele atua na saúde dos ossos, ajuda a manter os ossos e os dentes saudáveis, né? Mas olha só, qual é a principal fonte de cálcio na nossa alimentação? Se você falou leite e seus derivados, você acertou. Lembra que eu falei para vocês que a ingesta diária recomendada do cálcio, a IDR, é 1 grama por dia. Pessoal, um copo de leite tem ao redor de 200, 300 miligramas de cálcio. Então, para atingir a ingesta diária recomendada de cálcio, eu teria que tomar 3 a 4 copos de leite por dia, todos os dias. Nós, adultos, não toleramos, a gente tem dificuldade de digerir tanto leite. Criança toma 1 litro de leite por dia e está tudo bem. E, além disso, o leite possui uma gordura. Como é que chama a gordura do leite, aquela que fica depositada quando a gente toma café? Você sabe, é a nata. Anota aí, a única nata que não faz mal para a saúde chama Nathaniel. As outras todas fazem mal para a sua saúde. Então, eu preciso manter a minha ingesta, você gostou dessa, né? Eu preciso manter a minha ingesta de cálcio constante, 1 grama por dia, e eu não consigo isso somente com a alimentação. E aí,
vem essa epidemia de osteoporose. O que é osteoporose? Falta de cálcio nos ossos. Esses dados é da Organização Mundial de Osteoporose. Eles estimam que a cada 3 segundos uma pessoa quebra um osso em função de pouco cálcio no esqueleto. Imagina, 1, 2, 3, alguém quebrou um osso em alguma parte do planeta. Isso é muito triste, porque poderia e deveria ser evitado, né? Após os 50 anos de idade, a incidência de osteoporose, principalmente nas mulheres, aumenta. Aqui no Brasil, uma em cada 3 mulheres acima de 50 anos e um em cada 5 homens acima de 50 anos tem algum grau de osteoporose. E olha só o que a Associação Mundial de Osteoporose preconiza para ter ossos saudáveis. Então, fazer exercícios físicos regulares, manter um peso saudável, evitar fumar e exagerar bebidas alcoólicas, ter uma dieta rica em proteína, a proteína aumenta a massa muscular estimula o osso a conservar o cálcio e ingerir a quantidade adequada de vitamina D, de magnésio e de cálcio. Anota aí esses 3 nutrientes: vitamina D, magnésio e cálcio. Então, o Extra Cal da Herbalife Nutrition, ele é um suplemento de vitamina D, magnésio e cálcio. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio, o magnésio mantém o cálcio fixo no osso e o cálcio é o nutriente-chave, né? Um Extra Cal, ele tem 50% das necessidades diárias de vitamina D, 40% das necessidades diárias de cálcio e 57% das necessidades diárias de magnésio. Então, já falamos de 2 suplementos que não podem faltar no nosso dia a dia: multivitaminas e minerais e o cálcio. E agora chegou a hora de um nutriente que eu adoro falar, que são as fibras. As fibras são dos nutrientes mais interessantes, porque eles são básicos para a nossa saúde. Cada vez a gente aprende mais o papel das fibras na saúde, não só do intestino, como de todo o organismo, como eu vou explicar para vocês, mas as fibras elas não são absorvidas. Se eu como de 25 a 35 gramas de fibra por dia, eu elimino 25 a 35 gramas de fibras por dia. Ela não entra, a gente não tem fibra no sangue nem nas células, ela atua somente no aparelho digestivo, né? E a gente tem 2 tipos de fibra: a fibra solúvel, a fibra insolúvel, e a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente coma de 25 a 35 gramas de fibra todos os dias. A pesquisa do Ministério da Saúde, né, fala que somente 16% dos brasileiros atingem essa recomendação de 25 a 35 gramas de fibra. 74% dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos brasileiros não atingem essa recomendação. E é por isso que a gente vê tantas pessoas com temas, com desafios na digestão, no funcionamento do intestino e muito mais, como eu vou explicar. Vocês todos já ouviram falar no eixo que liga o intestino ao cérebro, né? A gente tem, fora do sistema nervoso, o lugar que mais tem neurônio é no intestino. Olha só, na maioria dos primatas, dos nossos primos macacos, o intestino pesa 4 vezes mais que o cérebro. No ser humano, o nosso cérebro pesa mais que o nosso intestino. Então, isso mostra a relação, né? Quando o cérebro se desenvolveu em relação ao intestino, a gente desenvolveu a cultura, o conhecimento e toda a nossa mentalidade, né? Todo o intelecto humano. E existem muitas ligações entre as emoções e o intestino. A gente costuma falar que uma pessoa que está sempre estressada, que está sempre de mal com a vida, que está sempre brigando com todo mundo, a gente fala que é uma pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada? Ela está cheia de fezes. Então, a serotonina, que é o neurotransmissor da saciedade, do bem-estar, do equilíbrio emocional, mais de 90% dessa serotonina é produzida no intestino. Não precisa ser um gênio para entender que se o meu intestino está funcionando bem,
o meu cérebro, a minha mente, o meu humor, a minha inteligência, a minha atenção, a minha memória, o meu funcionamento como ser humano também está funcionando bem, né? Agora, o que pouca gente sabe é que no nosso cérebro tem um micro-universo vivo. O que é micro-universo vivo? Micro, pequeno, universo, bioma, né? Um microbioma, universo oma, bio vivo. Microbioma é um pequeno universo vivo dentro do nosso intestino. São 100 trilhões, 100 trilhões de células que vivem no nosso intestino, entre bactérias, fungos, vírus. Para vocês terem uma ideia, no nosso corpo, a gente tem cerca de 10 trilhões de células. A gente tem 10 bactérias no intestino para cada célula no nosso corpo. Se o nosso corpo fosse uma cidade, downtown, no centro da cidade, seria o nosso intestino. Então, é no lugar onde tem mais vida. E é importante a gente saber que isso tem relação com a nossa imunidade, com a nossa mentalidade e também com o nosso peso. Vários estudos mostram, né, que quando eu tinha ratinhos obesos e eu coloquei microbioma, bactérias de ratinhos magrinhos nesse ratinho obeso, os ratinhos emagreceram. Você não precisa ficar pensando loucuras, pensar em, como eu já vi nas redes sociais, aí, comprar pílulas de fezes, essas coisas, não. A gente pode modular isso com fibras. As fibras que alimentam essas bactérias do bem são chamadas de probióticos. Desculpa, pré-bióticos. Probióticos são as bactérias boas. Pré-bióticos são as fibras que alimentam. Assim como antibióticos são remédios que matam as bactérias, pré-bióticos são as fibras que alimentam essas boas bactérias. Então, a inulina, por exemplo, que tem no Nutrev, que tem no shake, que tem na sopa, é um desses pré-bióticos que alimentam essas boas bactérias. Se eu alimento as bactérias do meu intestino com hambúrguer, batata frita, refrigerante, bacon, eu vou alimentar as bactérias do mal. Se eu alimento essas bactérias com fibras, com pré-bióticos, eu vou selecionar, eu vou fortalecer as bactérias saudáveis. E aqui na tela, a proposta das fibras da Herbalife Nutrition, o Fiber Powder, o Fiber Concentrate e, com muita alegria, talvez você já estava sentindo um pouquinho de saudades do Fiber Bond, ele já está plenamente disponível com todos os consultores da Herbalife Nutrition, importantíssimo, né? Um equilíbrio de fibra de aveia e de beterraba, juntamente com a família de fibras da Herbalife Nutrition, para equilibrar e você atingir essa recomendação de 25 a 35 gramas de fibra. E claro que a gente tem que falar um pouquinho de gordura saudável, sobre o ômega 3, né? O que é o ômega 3? Ômega 3 são ácidos graxos essenciais, eles não são produzidos pelo corpo, eu preciso comer eles através da nossa dieta. Então, as principais fontes de ômega 3, esses ácidos graxos EPA, DHA, são peixes de águas frias e profundas, óleos vegetais, sementes oleaginosas e o consumo adequado dessas gorduras saudáveis, junto com uma alimentação balanceada, traz benefícios que auxiliam a saúde das gorduras no sangue, a saúde cardiovascular, a saúde do cérebro, da visão, a saúde das articulações, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando eu falo gordura, muita gente pensa que gordura é veneno. Não. A filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition recomenda que até 30% do total de calorias que a gente coma todos os dias devem vir de gorduras. Mas qual é as gorduras? Gorduras saudáveis. Diminuir a gordura inflamatória, ômega 6, ômega 9 e aumentar ômega 3, né? Como está aqui na tela. O que é gordura saudável, doutor Nathaniel? Onde que tem ômega 3? Então, óleos e azeites, nozes oleaginosas, os peixes, como eu comentei, abacate é uma ótima fonte, algumas sementes, semente de linhaça, semente de chia,
perfeitamente possível atingir a ingesta desses ácidos graxos essenciais. Por falar em peixe, pessoal, a Organização Mundial da Saúde preconiza 12 quilos de peixe por ano para cada pessoa. Num ano, a gente deveria comer 12 quilos de peixe. O que é 12 quilos de peixe por ano? É 1 quilo de peixe por mês. O que é 1 quilo de peixe por mês? Seria um filé, uma posta, uma porção de peixe de 250 gramas por semana. Gente, isso é muito fácil de ser atingido. Estão comigo? Agora, olha só, dados do Ministério da Saúde do Brasil. A gente consome menos de 9 quilos de peixe por ano. Eu estou falando do Brasil, o país com maior litoral, com a bacia amazônica, o Pantanal, os nossos rios. E quando eu falo em peixe e falo em ômega 3, muita gente fala assim: ah, doutor Natan, eu como sushi, como salmão toda semana. Ok, olha só, o salmão rico em ômega 3 é aquele salmão selvagem lá do Alasca, lá da Noruega. A maioria do salmão que chega para nós aqui no Brasil, ele vem de fazendas do Chile e de outros países. São salmão criado, cultivado em cativeiro. Até tem ômega 3 na ração desses peixinhos, mas é muito pouco. O salmão selvagem, ele obtém ômega 3 das algas, do microplâncton que tem no mar. Então, esse salmão que a gente come aqui, ele é muito pobre em ômega 3, apesar de ser rico em outros nutrientes. De novo, o que fala a filosofia de nutrição da Herbalife? Come o salmão, come peixe, 1 quilo de peixe por mês, 12 quilos de peixe por ano. Mas para garantir a ingesta de ômega 3, é importante suplementar. Quando eu comecei a estudar nutrição, no tempo que o Mar Morto nem estava doente, a gente falava que ômega 3 era bom para a saúde cardiovascular, melhora triglicerídeo, melhora o bom colesterol. Gente, hoje eu não consigo pensar um sistema, um conjunto de células, de tecidos do nosso corpo que não se beneficia com o ômega 3. Claro que o ômega 3 continua sendo vital para a saúde do coração, mas ele é importantíssimo tanto para prevenir demência, para melhorar a memória, para melhorar o humor. Estudos em pessoas deprimidas, o ômega 3 melhora o humor, saúde da visão, os níveis de gordura no sangue, a nossa imunidade. O ômega 3 também tem ação anti-inflamatória. Então, por exemplo, você que treina, sente aquela dorzinha no outro dia, lembra de músculos que você já esqueceu que tinha, o ômega 3, de uma forma saudável, ele melhora essas dores e promove também o aumento de massa muscular. Então, vamos comer as gorduras saudáveis, frutas, vegetais, os peixes de águas frias e profundas e usar o Herbalife Line, da Herbalife Nutrition. Muita gente vai na farmácia, vai no supermercado, compra um suplemento, as pessoas estão sabendo que o ômega 3 é importante, mas não conseguem tomar porque no outro dia vem aquele gosto de aquário na boca, né? Aquele gosto de peixe. O Herbalife Line da Herbalife Nutrition não deixa sabor residual de peixe. Cada cápsula tem 200 miligramas dos ácidos graxos essenciais EPA e DHA, contém 50% da ingestão diária da vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Então, eu falei aqui para vocês do que é suplemento, da importância da suplementação, falei das vitaminas, minerais, do extracal, falei das fibras, falei do Fiber Bond, do Fiber Concentrate, do Fiber Powder, do Herbalife Line, e eu lembro que eu deixei um nutriente surpresa para vocês. Na verdade, eu vou falar da combinação de 2 nutrientes que a gente deve usar, principalmente nessa época que eu escuto tanta gente se queixando de falta de energia, de fadiga, né? Pessoas que já acordam cansadas, pessoas que não têm energia para treinar, pessoas que não conseguem ter foco mental para estudar, para trabalhar, falta de ânimo para estudar, para treinar, para planejar. Então, olha só, importantíssimo esses dois nutrientes. Eu fiquei sabendo
de pessoas que fizeram amigo oculto, amigo secreto nas festas de fim de ano para ganhar remédios para ter mais energia. Vocês ouviram falar isso? Jovens que faziam assim, eu quero um remédio para isso, um remédio para aquilo. Gente, eu quero compartilhar com vocês 2 nutrientes, 2 ingredientes super importantes. Estão atentos? Isso mesmo. Se você pensou na cafeína e na taurina, é isso que eu quero compartilhar com vocês. A cafeína é encontrada naturalmente em mais de 50 alimentos. Ela funciona tanto no corpo, ela promove energia para atividade física, energia para disposição, para pique, e a taurina tem uma função antioxidante, uma função no nosso cérebro. Lembrar que a taurina ela age no cérebro modulando a ação dos nossos neurônios, evitando que excessos de estímulos tirem a nossa concentração. Então, quando você precisa foco, o nome do jogo, taurina. No coração, ela protege contra arritmias, melhora o inotropismo, a gente chama a contração do músculo cardíaco, e tem uma ação anti-inflamatória. E no músculo, ela estabiliza a membrana do músculo, equilibra o conteúdo de cálcio intracelular, melhora a contração muscular e melhora o rendimento. Além de uma ação antioxidante que eu já expliquei para vocês, que protegem as células contra os radicais livres, né? A cafeína funciona no organismo tanto pelo seu efeito ergogênico, melhorando a performance, aumentando o desempenho, como pelo efeito termogênico, que aumenta o gasto energético, e a gente utiliza melhor a energia, dá mais pique e acaba queimando mais gordura, que todo mundo quer. Isso aí, a gente quer aumentar a massa muscular e diminuir o tecido adiposo, né? Então, esses suplementos funcionam tanto para a nossa performance do corpo, como para a nossa performance mental. A gente tem várias oportunidades de consumo. Aquele soninho que algumas pessoas sentem depois do almoço, antes de viajar, para decolar nos treinos, para momentos que exigem foco. Por exemplo, quando você está gravando a sua hora saudável, você precisa estar concentrado para levar a melhor informação. Uau! Para ter mais energia nos eventos sociais, nas festas. Cafeína, taurina, a gente está falando do Lift Off da Herbalife Nutrition. Então, pessoal, eu acho que ficou bem claro a importância de suplementar, a importância de ter uma boa alimentação. E eu tenho uma pergunta final. Eu sei que todo mundo quer chegar aos 120 anos na minha festa, todo mundo quer chegar bem, mas você que é um cliente da Herbalife Nutrition, muitas vezes está preocupado com o seu peso. E a pergunta de $1 milhão é: Dr. Natan, suplementos têm a ver com o meu controle de peso? E a resposta é sim. E agora vem a parte mais romântica da minha apresentação. Quando me perguntam o que suplemento nutricional tem a ver com o controle de peso, pessoal, eu sempre dou esse exemplo que para mim fica tão claro, espero passar essa clareza para vocês. Pensa num rapaz, numa menina, namorador, que está sempre namorando, que fica com 10 pessoas diferentes na mesma balada, na mesma noite. O que está acontecendo com essa pessoa? Ele ainda não encontrou o amor da vida dele. Então, ele está todo o tempo beliscando, ficando com outras pessoas, porque ele não está satisfeito, ela não está satisfeita. Ele ou ela ainda tem uma carência que ela está procurando sanar, preencher, encontrando um monte de pessoas. Quando a gente está satisfeito, quando a gente encontra o amor da nossa vida, quando o nosso coração, quando o nosso olhar está pleno, que a gente está apaixonado, você não quer saber de outra pessoa, sim ou sim. Isso acontece exatamente no mundo da nutrição. Aquela pessoa que está com compulsão alimentar, aquela pessoa que está sempre beliscando, que está sempre procurando alimento, que parece que nunca está saciado, que parece que tem um vazio interior, que tenta preencher isso com comida, pode estar com a carência de algum nutriente.
Tem gente que come até reboco de parede, tem criança que come terra por carência nutricional. A gente, em nutrologia, chama isso de pica. Pica é essa compulsão alimentar por coisas bizarras, né? Então, quando a gente está satisfeito, bem nutrido, quando a gente coloca para dentro das células tudo que a gente precisa, eu já não preciso ficar beliscando o dia inteiro. Eu consigo ter saciedade, principalmente quando eu como proteína, quando eu como fibra, quando eu treino, quando eu como todos os macro e micronutrientes nas recomendações. Então, usar suplemento nutricional, usar a linha de produtos, se alimentar bem, treinar é a base para você ter um peso saudável. Da próxima vez que você sentir aquela compulsão, aquela vontade de ficar beliscando, eu chamo isso de espírito de formiguinha, de ficar procurando comida na cozinha, se pergunta se você não está com carência de algum nutriente, lembra dessa hora saudável e eu fortemente recomendo usar os produtos conforme o rótulo, multivitaminas e minerais, o Extra Cal, as fibras, o Herbalife Line, o Lift Off e toda a linha de produtos da Herbalife Nutrition. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, os suplementos nutricionais são excelentes aliados. Eles funcionam, eles são eficazes, são seguros, mas eles funcionam muito melhor quando eles são usados juntamente com um estilo de vida saudável e ativo. E pensa comigo, pessoal, você que está na sua família, você que está aí na sua casa, anota isso que eu vou falar. As pessoas prestam muito mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Então, eu fico muito confortável para recomendar uma coisa que eu faço. Quem me conhece, quem convive comigo nesses últimos 17 anos, sabe que eu uso os produtos, que eu me alimento bem, que eu faço atividade física, que eu procuro ter um estilo de vida saudável e ativo. Eu sempre falo que na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Agora, na ciência da nutrição, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Eu espero que esses conhecimentos que a gente compartilhou hoje, né, você gostou da frase? Vou repetir para você. Na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Na ciência da nutrição, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Aprendemos hoje a importância do estilo de vida saudável e ativo, a importância de usar uma linha de suplementos de altíssima qualidade e a importância de fazer, praticar aquilo que a gente ensina. Quero agradecer muito a confiança, o carinho, saber que o melhor ainda está por vir, os melhores treinamentos, os melhores produtos, até os 120 anos, cada vez mais saudáveis, cada vez melhores nutridos, cada vez com mais energia. Gratidão pelo carinho. Aguardem que aí vem mais informação. Beijão muito grande, muito carinhoso do meu coração para o coração de vocês e nos vemos na próxima Hora Saudável, com muita energia, muita nutrição e muito amor no coração. Beijo, pessoal. Até a próxima.